Boa tarde, senhores. Boa tarde. No episódio de hoje falaremos da história da Controsul. E ninguém melhor para fazer isso do que os nossos fundadores. Eu tenho a honra de receber aqui os nossos fundadores Serino Lorenzetti, Márcio Blasius. Me sinto honrado porque depois dos fundadores sou o funcionário mais antigo. Então, além de sócios hoje, tenho orgulho de dizer que vocês são os meus mentores, né? Então, a gratidão é eterna por tudo que eu aprendi. E vamos que vamos. Isso aí. Na pergunta sobre a história da Controsul, Márcio e Serino, como que nasceu a Controsul? Qual era o cenário do mercado naquela época que fez vocês enxergarem uma oportunidade? Bom, a pergunta eu diria que já tem a resposta. Foi uma oportunidade. A gente percebeu um mercado bastante aberto, especialmente na parte de controladoria e na parte de sucessão, né? Naquela época, a gente foi um dos primeiros escritórios a começar a trabalhar com holdings, com essas atividades mais voltadas à reorganização societária. Então, assim, o mercado estava muito necessitado, se vendia isso na época como uma solução de proteção de patrimônio, e nós temos que lembrar que nós estávamos no início de um governo novo, com muita incerteza, e isso, então, proporcionou essa insegurança para os empresários e uma busca por algum tipo de reorganização que proporcionasse segurança. E aí a gente aproveitou exatamente esse momento, né, para ir para o mercado, e o resultado foi bom. Serino, eu lembro que a gente comentava que tinha uma lacuna entre o que era entregue pelos escritórios contábeis e faltava um pouco de proximidade, né? Como é que foi esse começo ali? Eu lembro que tem alguma relação com o Sudoeste também, né? É verdade, né? Quando a gente teve a ideia de iniciar a Controsul foi em 2001, né? 19 de setembro de 2001. E nas nossas conversas, né? A gente na época tinha uma atividade de contador, já tinha uma experiência, né? E a gente notava que essas empresas de consultoria e planejamento de sucessão, de empresas familiares, que na época a nossa região era a formação das empresas e grandes empresas eram todos familiares. Só que a nossa filosofia, na época, eu e o Márcio, a gente adotou um outro tipo de sistema de trabalho. Diferente das outras consultorias que vinham de fora, catava as informações, né, na época e sumiam. Nós queríamos ser uma empresa mais participativa na vida do empresário, ajudar ele a resolver seus problemas presencialmente. Essa era a ideia da Controsul quando a gente iniciou. E não tivemos... Aliás, tivemos uma grata surpresa da recepção e da compreensão dos empresários naquela época. Show. E quando começou, o que vocês buscavam resolver no início? Havia algum problema comum entre as empresas da região que motivou a criação? Porque também teve a parte tributária, além de sucessória, né? Sim, do segundo governo do Fernando Henrique começou a ficar muito patente o excesso de carga tributária. E é lógico que quem consegue planejar e diminuir o volume de impostos, né, que o governo estava cobrando, buscavam esse tipo de solução. E a gente apresentava numa visão mais holística da empresa, não trabalhando no tributário simplesmente como uma ação judicial, mas sim como um planejamento, uma coisa mais de longo prazo, mais estruturada. Então a gente acabava abrangendo, além da reorganização societária, nós abrangíamos, claro, um foco bastante grande na parte de economia tributária. E aí, quando o empresário percebe que ele consegue ficar mais organizado e consegue pagar menos legalmente, com bastante segurança, é a receita para que a gente conseguisse implantar esse tipo de solução nas empresas. Então, foi nesse caminho aí que a gente foi. Serino, nos primeiros anos,
Qual foi o momento que deu a sensação de a gente está no caminho certo? Olha, quando a gente começou toda a empresa, quando inicia, a gente tem várias dificuldades, né? Então, na época, ela começou pequenininha, né? Mas, assim, com um foco lá na frente, um planejamento já estratégico, né? Iniciando, né? E com, assim, os investimentos, os primeiros três anos da empresa foi os investimentos nela própria, para a gente estruturar, né, para a gente ter um escritório bem montado, para ter uma credibilidade também perante o empresário, porque a nossa região, naquela época, ela era muito desconfiada de um processo de planejamento tributário, de planejamento sucessório. Os empresários eram meio fechados. Então, para você ganhar a confiança deles, é muito difícil. Então, você tinha que fazer várias reuniões, várias visitas, até eles sentirem seguro daquilo que a gente poderia fazer para beneficiar o negócio dele e a sucessão dele, né? Então, foi uns anos muito difíceis para nós, mas a perseverança que nós tivemos, né, e trabalho, e a nossa honestidade com o nosso trabalho, começou a ter volumes de clientes que, através desses clientes, começou as indicações. Então, a gente tem muito a agradecer os primeiros clientes que confiaram em nós, né? Foi muito gratificante. Ao longo de 25 anos de história, a ControlSul se consolidou como referência da área. Qual vocês consideram que é o maior diferencial que nos trouxe até aqui? Não adianta você ter um bom processo, você ter uma boa tecnologia se você não tiver as pessoas certas. E a gente apostou, assim como você, em outros profissionais. A gente permitiu, né, incentivou que esses profissionais se destacassem, se desenvolvessem. E eu acho que o mais importante, que absorvessem a cultura que a gente tinha. Nós queríamos uma empresa perene, nós queríamos ser vistos, depois de 25 anos, né, como uma empresa estável e que mantivesse toda a sua cultura desde a fundação até o final. A gente gostaria de ser visto como uma empresa na frente que ajudou o empresário e não a empresa que eventualmente explorou o empresário e depois sumiu no mercado, como muitas que a gente viu durante esse caminho. Então, eu acho que o mais importante para nós realmente foi a cultura que a gente trouxe, principalmente a transparência, né? Ser transparente internamente e externamente com o cliente. O cliente ter a certeza de que a gente tem aquilo que nós apresentamos, que a gente tem o respaldo realmente que aquilo é seguro. Eu acho que foi isso um grande diferencial. Conquistar o cliente, formar o nome, formar a marca, demora muito tempo. E para você perder essa confiabilidade, basta trilhar o caminho errado uma vez, que você perde a confiança do cliente e aí tudo acaba indo por água abaixo. Então, acho que o principal fator, na minha visão, realmente foi a questão da transparência e apostar nas pessoas. Cirino, como que vocês definiriam o jeito ControlSul de trabalhar? A ControlSul, como nós viemos do sudoeste do Paraná, então a gente tinha uma filosofia de muita clareza naquilo que a gente fazia, né? Muita honestidade naquilo. Isso também vem de uma geração dos nossos pais que sempre nos aconselhavam, né? Filho, você tem que ter o compromisso no fio do bigode. E a ControlSul, ela nasceu com esse espírito, né, de transparência, né, tanto com os empresários como com os funcionários. E na época, como o nosso lema era segurança na tomada de decisões, e nós que fomos contadores muito tempo, a gente tinha umas más experiências com consultores que vinham de fora, né? Sim. Simplesmente elaboravam alguns trabalhos e, na verdade, afundavam a empresa. Então, nós queríamos ser diferente, ser transparente
mas com um trabalho técnico dentro da legislação brasileira, que era uma coxa de retalho, né? Então, os contadores, como a gente foi, era muito difícil de acompanhar. E nós, né, começamos a se especializar e fazer esse tipo de trabalho junto às empresas, né, ganhando a confiança dos empresários. Não colocamos eles em aventura nenhuma, né? Desde o início da ControlSul, em 2001, não tem um cliente que está insatisfeito com o nosso trabalho, porque nós trabalhava dentro dessa, vou dizer, dessa filosofia de trabalho, né? E os nossos funcionários, a gente sempre demonstrava para eles, para o crescimento de uma empresa, ter essa filosofia de trabalho, que nós não iríamos nos arrepender. E hoje nós estávamos certos, né? O que é inegociável na cultura da ControlSul? Eu acho que a primeira coisa eu diria assim, o companheirismo, né? A gente conseguir chegar na empresa e ter a satisfação de entrar no local do trabalho. Acho que esse é o principal. O ambiente do trabalho ele tem que ser agradável, né? O trabalho não pode ser visto como um encargo, tem que ser visto como um jeito de satisfazer uma necessidade que você precisa e assim, tem que ser de alguma forma divertida. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, assim, transformar a nossa carga de trabalho em algo prazeroso, né? Eu acho que esse é um diferencial. Então, quando você não tem um ambiente bom de trabalho, é complicado porque, primeiro, você não consegue reter talentos, né? Segundo, não dá para você imaginar assim, hoje é segunda-feira, eu estou acordando às 7 da manhã, vou trabalhar, pelo amor de Deus, não vejo a hora de chegar na sexta-feira. E a gente não tem essa percepção, né? Assim, é bom chegar no lugar de trabalho, encontrar os colegas, né, e ter um ambiente agradável. Eu acho que essa parte de companheirismo, essa cultura que a gente conseguiu colocar, é lógico que nem todos os que chegam, né, conseguem acompanhar isso, então acaba havendo de alguma forma, alguma seleção. Mas na grande maioria, a gente começou, você sabe, nós começamos em 3 e estamos com mais de 100. Então, esse crescimento ele não acontece por acaso. Precisa ter realmente um ambiente de união, de sinergia, senão a gente não consegue manter isso. Eu acho que essa parte, eu acho que é a inegociável realmente. A gente tem que manter um ambiente de trabalho agradável. Muitas empresas, Cirino, crescem, mas poucas mantêm uma identidade. O que você se esforçou, junto com a ControlSul, para preservar desde o início? Andrei, você é testemunha, né? Você é o funcionário mais antigo da ControlSul, né? 20 anos. Então, nesses tempos, a gente sempre teve essa filosofia, que o Márcio comentou, de sinergia e de um relacionamento aberto com o nosso funcionário, né? Para ele absorver o que nós queríamos da nossa empresa. O nosso colaborador, os nossos funcionários que na época começaram, inclusive você, percebeu que o nosso tratamento era outro, era mais humano, né? A gente valorizava a prata da casa, né? Então, nós tínhamos uma filosofia de funcionário nosso dar uma visão dele de futuro dentro da empresa. Nós não tínhamos a filosofia de trazer profissionais de fora para administrar a nossa empresa ou assumir cargos de direção. Nós queríamos formar funcionário dentro da nossa empresa que tivesse o mesmo pensamento nosso para, no futuro, dirigir essa empresa e fazer os trabalhos. Nós não queríamos um escritório de 2, 3 ou 5 ou 10 anos. Nós queremos um escritório
de 50, 100 anos. Tanto que na escolha do nome Encontrosul, a gente optou por nome Encontrosul para não ser pessoal a empresa. A empresa do Serino, a empresa do Márcio. Nós queríamos sempre ter a nossa empresa, o nome da nossa empresa, que o dia que a gente se retirasse dela, ela continuaria em boas mãos, né, como está hoje, com todos esse pessoal, né, que hoje é sócio nossos, que vieram lá de baixo, começaram com nós lá nos trabalhos, né? Você lembra, nós acordava 4 horas da manhã, com aquela vontade de fazer a empresa crescer, e terminava 11 horas da noite. E feliz. E feliz, Isso né? aí. Ninguém reclamava do trabalho, sempre pensando no amanhã, né? Isso. Pensando conjunto, focando no progresso da nossa empresa. É, prova viva, sou eu mesmo, de office boy a diretor. Então, essa filosofia E é sócio, né? um dos motivos da minha gratidão. E hoje sócio de 2 pessoas que tinham uma visão de longo prazo. Muito obrigado, inclusive. Qual foi o desafio mais marcante que transformou a Control Sul? Seja de mercado, tecnologia, legislação ou estratégia? O que você enxergou como um momento desafiador da Control Sul? Eu acho que esse desafio ele vem se perpetuando desde o início. Eu diria que assim, o maior desafio nosso é entender o que o nosso governo quer. A insegurança jurídica que a gente tem, né? A dificuldade que o empresário sente, né? De saber se está no caminho certo, porque em âmbito tributário a legislação é muito complexa. Para nós também, que somos profissionais da área, essa complexidade também pega. Então, a gente saber se, olha, o que nós estamos fazendo hoje, lá na frente, isso se confirma ou isso pode gerar lá na frente, né, uma autuação ou uma reação do governo que possa colocar em risco a atividade de algum cliente. Esse eu acho que foi o maior desafio, a gente interpretar a legislação, interpretar o momento certo de fazer determinado trabalho, tendo convicção de que lá na frente esse resultado se confirmaria, né? Porque é muito fácil hoje, a gente tem visto aí muitos exemplos, né? Inclusive em Cascavel agora há pouco tempo aí a gente viu o resultado de umas aventuras jurídicas de denominados consultores que vêm de fora e vendem facilidades, né? E o empresário acaba, que não é bem instruído, acaba entrando nessas aventuras e depois coloca em risco a própria atividade da empresa, né? Então, essa dificuldade de interpretar a legislação, agora já vindo com uma nova que a gente esperava aí, com essa reforma, uma readequação, uma facilitação, a gente está vendo que a dificuldade continua, os desafios continuam. Então, para mim, assim, o maior desafio realmente foi a gente ter certeza de que o que a gente estava fazendo realmente lá na frente se configuraria, se o que nós achávamos que era correto, depois experimentando o judiciário em algumas coisas, especialmente na questão tributária, isso se confirmaria. Essa dúvida, para mim, sempre foi o maior desafio. Acho que o desafio é esse que o Márcio falou, a legislação, né? Sim. Na época lá, chegava dia 28 de dezembro, saía uma enxurrada de lei, nem sabia como é que ia ser a declaração do imposto de renda. Para pegar anualidade, né? Então, era um negócio escabroso, né? Sim. Chegava final do ano, o governo federal ditava um monte de normas e leis até antijurídicas, né? A segurança jurídica nenhuma, né? Uhum. Então, a dificuldade no Brasil sempre foi isso aí, né? Sim. No mais, mas todo dia era um desafio, né? Quando você está com uma empresa na mão, você tem desafios diários, tanto, né, na área da administração como na área de atualização, né, de tributária, porque a legislação muda muito rápido, né? E é
ânsia arrecadatória que tem no Brasil, né, era muito difícil de acompanhar, né? Com relação ao crescimento da Control Sul, a gente começou em Cascavel. Hoje nós temos escritórios em Cascavel, Curitiba, mais de 100 colaboradores. A gente acabou de ampliar Curitiba para o dobro do tamanho e a gente está em obra em Cascavel. Gostaria que vocês falassem como é que foi todo esse processo de expansão. Olha, eu acho que foi natural, né? Quando nós fizemos o primeiro planejamento estratégico, eu lembro que a gente planejou a empresa num espaço de 10 anos eu lembro, com 60 funcionários. Nós atingimos em pouco menos de 3 anos isso. Então eu vejo assim, quando a gente planeja, os resultados aparecem mais rápido. E quando você está no caminho certo, quando o teu trabalho traz resultado para o teu cliente, que a gente consegue entender aquilo que o cliente quer e consegue gerar o resultado que ele espera, a tendência é que ele queira também que esse mesmo prestador de serviço auxilie os seus amigos, os seus parceiros de negócio. Isso foi uma constante na Control Sul durante esses anos todos, né? A gente teve a grande maioria da nossa carteira de cliente veio por indicação de outros clientes. Isso prova que a gente realmente conseguiu atender as expectativas que esses clientes tinham e trazer o resultado que eles esperavam, né? Então o crescimento passa a ser orgânico e natural. É lógico, com a pandemia a gente pensou até que talvez o trabalho em home office conseguiria suprir, né, as necessidades, mas a gente percebeu que não adianta, é o presencial, né? É engraçado, mas é o mesmo movimento que as cooperativas de crédito fazem hoje, né? Enquanto os bancos empurram o seu cliente para o robô, as cooperativas estão fazendo o movimento inverso, né? Atraindo o cliente para o contato pessoal. Eu acho que esse contato pessoal nosso, né, essa proximidade com o cliente, é que fez esse crescimento acontecer. Então, acaba sendo natural. E eu acho que assim, a gente não vai parar por aqui, não. Nós estamos fazendo 25 anos, né, tendo que dobrar a capacidade física, né, de escritório, mas eu diria que daqui a mais 10 anos nós vamos estar pensando realmente em nova ampliação. Deus abençoe. Cirino, o escritório de Cascavel está em obras. A gente vai para 2.000 metros quadrados e quase 200 postos de trabalho. Por que veio essa necessidade de expansão do espaço físico? Essa é a credibilidade que nós tivemos nesses anos todos de trabalho junto às empresas, né? Hoje a Controsul, ela acho que no Paraná é uma das maiores na área de varejo, né? Hoje nós temos quase 60 redes de supermercados na carteira. Então, a necessidade é natural, o crescimento ele está acontecendo. Desde que nós montamos a Controsul, nós nunca tivemos um ano ruim, sempre em ascensão. Lógico que no início a capacidade de você dobrar o teu faturamento, o teu quadro de funcionários é mais rápido, né? Quando se atinge um ponto que nem nós estamos hoje, fica um pouco mais difícil você dobrar todo ano. Mas é uma necessidade que surgiu do bom trabalho nosso, né, e de nossos colaboradores, de nossos sócios. E eu espero, né, que em 2050, daqui mais 25 anos, nós tenhamos não 3, 4 escritórios, mas muito mais, né? E os nossos discípulos, né, que estejam na frente desse negócio. Deus abençoe. E nessa mesma linha, falando sobre pessoas, liderança e legado, como que vocês definem o papel da liderança dentro da Control Sul hoje? Nós temos uma das nossas dos nossos valores, né? Um dos nossos valores dentro da nossa cultura realmente é a liderança pelo exemplo, né? E isso a gente tem praticado. Outro ponto, acho que muito forte, é a transparência. Então, assim, todo mundo sabe o que todo mundo ganha.
cada um dos colaboradores sabe exatamente quanto que a empresa fatura, quanto que ela sobra de lucro e se envolvem na busca desses resultados. Isso gera um espírito de coesão, né, que a gente consegue potencializar os resultados e envolve todo mundo desde elaborar o orçamento até executar o orçamento, ir atrás de cliente e fazer a rentabilidade acontecer. E aí nós temos que também lembrar do que a gente consegue manter sempre, né, da filosofia. Eu e o Cirino trabalhamos com empresas onde a gente chegou, estamos na época natalina, né? A gente chegou num ano, a gente trabalhava juntos, onde nós ficamos até às 8 horas da noite, no dia 24 de dezembro, esperando o cheque para poder ir embora, porque parece que o patrão fazia questão de valorizar aquele pagamento que era natural, que deveria ter saído lá pelo dia 5 ou 6, né? Então, quando a gente começou, uma das primeiras coisas que a gente definiu foi o seguinte: nunca, né, nós vamos deixar de pagar o salário no último dia útil do mês, e há 25 anos a gente cumpre isso. Então, assim, o colaborador ele tem que ter a certeza de que naquele dia vai entrar o dinheiro que ele precisa, né? E isso a gente tem conseguido praticar. Essa é uma das coisas que a gente mantém, e é uma segurança que precisa, né? Não é só segurança para o cliente, segurança para quem está junto também. No começo foi peleado, né? Foi. Conta pra gente alguma história daquele começo que a gente precisou lutar bastante, né? O escritório era menor, como é que foi? Eu tenho muitas histórias, né? Porque quando foi o início da ControlSul, a gente começou em Cascavel, mas fincou o pé mesmo em Maringá, depois voltou para cá. Nós tinha um escritório em Maringá também na época. Mas a história mais interessante para pegar a confiança do empresário, que eu me lembro, quando nós montamos, acho que foi no primeiro ano, né? Deu um refis, foi em 2001, tinha um refis, acho que foi o primeiro refis que o governo federal fez. Daí houve muitas exclusões de empresas devido a não ter a informação direito, né, da exclusão, porque na época a Receita Federal só deixava no site e não enviava carta para o empresário, né, para dizer que a empresa dele tinha sido excluída. E daí a gente começou a divulgar esse trabalho, né, e surgiu vários empresários, né, inclusive um de Maringá, na época, um grande empresário, e me ligou, né, sabendo que nós estávamos fazendo esse trabalho, né, de reinclusão novamente na Receita Federal com processo administrativo, e ele queria fazer da empresa dele que ele tinha sido excluído. Só que ele queria conhecer meu escritório. Eita. O nosso escritório, né, Márcio? Só que nós só tinha 3. Era eu, mais a minha filha de secretária e o Márcio. Falou, e agora, cara? Esse cara vier aqui, como é que nós vamos apresentar? Porque nós fazíamos né? Nós tinha conhecimento de técnico, sim, mas nós não tinha estrutura ainda. Físico. Daí ele falou, não, vem para cá, vem conhecer nosso escritório. Só que nós tínhamos alugado uma sala num prédio aqui da cidade, e no outro lado tinha um escritório de datilografia? Não, de engenharia. Engenharia agrimensor, essas coisas aí. Lá tinha uns 15 funcionários, né? Daí eu conversei com o pessoal desse escritório, falou, vai chegar um cliente aqui, ele quer conhecer a nossa estrutura, e eu vou falar para ele que o escritório nosso é toda essa estrutura aqui para apresentar para ele. E ele veio, né? Aí chegou, daí a secretária nossa ali atendeu ele, daí ele, aqui tem o escritório, eu falei, aqui é o pessoal, ali é o pessoal de consultoria tributária, aqui especializado na Receita Federal. Pediu para eles acenar. Acenar, todo mundo acenou, né? Trabalhando de chapéu.
Daí sentamos na mesa e eu fechei o contrato com Olha ele. aí, ó, coisa boa. E daí comecei a trabalhar. E eu ia trabalhar na empresa dele, era eu e o Márcio só, né? Daí nós íamos no domingo, sábado e domingo trabalhar. E daí, mais tarde eu contei para ele, né? Daí ele dava risada. Ele dizendo, você se enganou. Depois ele até tornou nosso sócio. E é até hoje cliente, inclusive. Até hoje é cliente. Até hoje é Então cliente, é uma que história legal. assim bem interessante, né? E tem várias, né? Tem uma história lá de Maringá, né, Aldrey, que nós íamos, quando nós estávamos abrindo Maringá, a gente ia para lá, nós estávamos no início da empresa, não tinha condição de pagar hotel, né, a economia era tudo quanto é lado, né, comia com marmita, Exato. e para dormir, nós compramos uns colchão, nós tínhamos um escritóriozinho lá Sobre loja. sobre loja, e botava os colchão embaixo das mesas de trabalho. mesas de trabalho Exato. e dormia ali. Outro dia acordava às 7 horas da manhã, estava dentro do serviço. Parceiro da vida ainda. Parceiro da vida. Essa eu participei, eu lembro que a gente ficava feliz porque a sala tinha ar-condicionado. A gente botava o colchão embaixo, desligava o computador, só dormia embaixo, acordava já trabalhando. Isso, então assim, né, o pessoal hoje novo da nossa empresa, eles, né, a geração hoje acha que as coisas vêm fácil, né? Sim. Então, assim, eu acredito que sem trabalho, sem dedicação, você não progride, né? Ninguém vai ganhar na loteria, não adianta ficar pensando que vai jogar na lota e ganhar. É trabalho, dedicação, né? Atendimento bom que a gente sempre teve, né? E consistência. Isso que faz a empresa crescer, né? Não, é que assim, a gente teve muitas viagens, né, e muitos perrengues, né, você acompanhou muitas delas aí, acidente, dormir na estrada, ficar a pé, voltar de guincho embora, mas teve uma, e que também por acaso em Maringá, que a gente foi, o escritório ele era limitado, né, então assim, não cabia todo mundo, a gente já estava crescendo, já tinha mais funcionários, não cabia todo mundo. Então a gente pegava um hotel lá, um hotelzinho pequeno e tal. E estávamos eu e um outro colega nesse hotel, e a gente saiu cedo, né? Fomos atender um cliente, acabamos almoçando fora, depois fomos jantar com outro cliente e tal, e acabamos chegando de volta no hotel, era 11 horas da noite. Né? Aí chegamos no hotel, 11 horas da noite, assim que eu pedi a chave do quarto, a moça, né, a recepcionista falou, beleza, mas o senhor vai ter que sair do hotel agora. Eu falei, mas por quê? Qual é que é a... Né? Tenho hospedagem para 2 dias, né? Aí eu vi que a minha mala estava em cima da mesa, na recepção, aberta. Falei, o que a minha mala está fazendo ali? Aí a moça falou, é o que nós gostaríamos de saber. Eu falei, bom, se a mala tá aí, eu tô fora do hotel, vocês é que tem que me dar a resposta. Aí depois eu desconfiei, que falei, alguma coisa tá errada aí, né? Aí eu acabei descobrindo o seguinte, quando eu saí de manhã e joguei a chave no balcão, hotelzinho pequeno, alguém pegou a chave, né? Alguém que estava por ali pegou a chave e foi pro quarto. E tentar achar alguma coisa de valor e tal, e achar coisa de valor nas minhas coisas, não ia achar mesmo, né? E acabou pegando a minha mala, uma mala pequena, e jogou pela janela para pegar lá embaixo depois na saída. Só que a saída era fechada na calçada ali do lado do hotel e não conseguiram, e a mala ficou lá fora. E alguém depois achou a mala e interpretou que eu teria jogado a mala pela janela para sair sem pagar o hotel. Bela interpretação. Sim. Aí não, achamos o gerente e tal, virou aquela confusão toda, né? E aí, assim, daí a gente já aproveitou a mentir um pouco pro gerente, né? Para deixar ele mais preocupado, né? Não, porque nós temos 200 funcionários que utilizam esse hotel e tal, não sei o quê. Mas, assim, acabei até isso, a gente acabou passando por dar golpe em hotel. É mole. Durezas do começo, né? Coisas que acontecem. Cirino, o que você deseja que o time atual e as novas gerações entendam sobre o legado da empresa? Aldrey, eu acho que o meu maior desejo é que elas continuem com o mesmo pensamento que nós tivemos há 25 anos atrás, aí o Márcio, né?
ser uma empresa saudável, transparente, onde todo mundo são beneficiados. Hoje, a Controsul, só em benefícios, na última reunião do Conselho de Administração que nós tivemos, Sim. eu estava fazendo a conta, só benefício direto, né? Plano de saúde, viagem. Só disso aí, nós estamos gastando 6% da nossa receita. Só com esse tipo de benefício. Adicional, né? Isso, tirando os bônus, né? Que nós temos uma política dentro da empresa de bonificar os funcionários desde o mais alto escalão até os primeiros. Até a menininha do café lá, né? Sim. Ganha um diretor, né? Proporcional a seu salário. Isso que a gente sempre pensou. Que a nossa empresa, a gente sempre planejou ela, do dia que nós se retirasse dela, ela continuaria com o mesmo ímpeto e a mesma filosofia nossa. Porque, que nem o Márcio comentou, nós trabalhamos com patrões muito sovina mesmo, né? Com o funcionário. Achava que o funcionário era só para trabalhar e beneficiar ele, mas a filosofia nossa foi diferente. E nós não estávamos errados, né? Sim. Então, eu acredito que assim, o funcionário que não se adaptar, e você é exemplo disso, dentro da nossa filosofia de trabalho e a filosofia da empresa, não permanece na nossa atividade e nas nossas empresas. Sim. E isso aí está dando certo. Hoje nós temos uns parâmetros de escolha dos nossos sócios, né? Que nós já erramos bastante em convidar sócios que não deu certo, né? Mas com os erros a gente aprendeu, né? Então a pessoa tem que ter a filosofia da empresa, né? E o trabalho e a inteligência que precisa dentro da empresa. Sim. Porque a nossa empresa, como você sabe, é prestador de serviço, né? Nosso estoque, o que é? É a inteligência do nosso funcionário. Então a gente tem que valorizar. Mas valorizar aquele que absorve a nossa filosofia e que também trabalhe, né? Se dedique, né? Então esse é o meu sonho, né? E falando dessa filosofia, você bem mencionou que a gente tem um tratamento equânime, né? Fala um pouquinho da viagem de batimento das metas. Se a gente atinge as metas no final do ano, desde a secretária até o presidente, o tratamento é igual, é o mesmo pacote. Fala um pouquinho da viagem. Nós temos uma filosofia de repartir. Porque hoje uma empresa, para ela crescer, ela não pode ser centralizada, né? Não, você não cresce sozinho. E o Márcio, se estivesse na frente lá e centralizado as decisões, ela estaria, acho que nem a metade que ela está hoje. Então, dentro da empresa, foi montada uma filosofia de que cada meta atingida no trimestre, o funcionário ganha um bônus sobre o percentual do seu ganho, do seu salário e das suas comissões, proporcional ao cargo que ele obtém dentro da empresa. E atingindo um determinado percentual de lucro, no final do ano eles ganham uma viagem, né, num resort, por 3 dias, né, com uma diária lá para gastar à vontade. Desde, né, todo o quadro funcional da empresa. E é igual, né? O diretor ganha R$1.000 de voucher, a secretária, a estagiária ganha R$1.000. O quarto é o mesmo padrão, todo mundo igual. Tudo igual. E faz a festa junto, não tem distinção, né? Então, e a gente é bom de festa também. E vocês são como é que eu vou dizer, agora me fugiu a palavra, são testemunha que a nossa sala nunca teve fechadura, né? Sempre estava aberta, entrava lá quem quisesse. A gente sempre respeitou o diálogo com os funcionários, né? Isso que ganhou a confiança nossa com os nossos colaboradores, né? Márcio, hoje a Controsul atende empresas de diversos segmentos, algumas de grande porte. O que fez a empresa conquistar essa credibilidade de um mercado
tão exigente? Acho que, primeira coisa, especialização. Eu diria assim, a especialização do braço que a gente tem, né? O pessoal que está trabalhando, como a nossa atividade é muito voltada à questão contábil e ao direito, a grande maioria dos nossos sócios e muito dos colaboradores acabam buscam as duas formações. E essa especialização, esse conhecimento técnico, acadêmico, ele favorece muito o entendimento do trabalho que tem que ser realizado, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa, que eu acho que assim, foi um acerto que a gente fez alguns anos atrás, quando a gente definiu ou decidiu que nós estávamos atendendo vários tipos de ramos diferentes e a gente resolveu dar uma guinada, né? E vamos atender especificamente o ramo de varejo, o ramo de laticínios e algumas coisas do agro, né? Quando a gente focou nisso, a tendência é que a gente acaba ficando muito melhor naquelas atividades, naqueles segmentos onde a gente acaba realmente se especializando. Então, posso dizer hoje que os nossos colaboradores conhecem muito de supermercado, como também conhecem de questões aí de agro, especialmente envolvendo a questão imobiliária no agro, né? E nós tínhamos também, na época, laticínios e tal, que também era uma atividade que a gente estava bastante focado. Então, acho que essa especialização, tanto das pessoas, quanto a gente ir para um segmento, só, fixar nesse, e com perfil de cliente que fosse também aquele médio que a gente sempre buscou, isso favoreceu bastante, né, a gente conseguir resultados para esse tipo de atividade. Celino, como que você enxerga o impacto do trabalho da Control Sul no crescimento dos clientes? Olha, a Controsul, nós temos cliente da fundação da Controsul, para você ter uma ideia, né? Sim. Então, nós acompanhamos a vida do empresário desde 2001. Nós temos cliente na nossa carteira. E a nossa filosofia na época era de trabalhar com empresas médias, não grandes empresas, né? Porque a gente Familiares, né? a gente tinha um pouco de receio, né? Mas porque eles tinham consultorias grandes de São Paulo, né? As Big Four aí, né? Que estão aí no mercado até hoje, né? E a gente, na época, era do interior, né? Então, mas com a atualização e a especialização dos nossos funcionários e sócios, né? A gente começou a pegar confiança, né? E nessa especialização que o Márcio comentou aí do varejo, nos tornou um especialista nessa área, Sim. né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos grandes empresas, mas são redes que a gente acompanhou o crescimento delas, né? Sim. E tem redes que hoje no Paraná que a gente começou, eles tinham 3, 4 supermercados, hoje tem 40. Sim. Né? Faturava 200 milhões, hoje fatura 3 bilhões e meio. Então, a gente acompanhou todo o crescimento e a gente colaborou com esse crescimento deles, né? Que a gente fazia um trabalho que hoje, a maioria desse pessoal, eles consideram nós como um braço dentro da empresa deles para planejamento futuro deles, de crescimento. E nós crescemos junto com eles também, aumentando os nossos escritórios para atender esse nicho de mercado. E temos agora também o agronegócio, né, que está se destacando muito bem dentro da empresa, né, nas transações imobiliárias, né, e na área tributária também, né, que sofre muito, né, o agronegócio do Brasil. Então, o crescimento ele aconteceu naturalmente, mas com esforço interno dos nossos técnicos, né, e da administração da empresa, né. Márcio, a gente está vivendo talvez o maior marco tributário das últimas décadas. Como a Control Sul se preparou para a reforma tributária e como está preparando seus clientes?
Olha, a gente vem estudando a reforma tributária, que para mim, na verdade, não é uma reforma, é um puxadinho, né? Vem se preparando há muito tempo, acompanhando a evolução há mais de 3, 4 anos, participando de debates, até fazendo palestras, explicando, fazendo cálculos para várias atividades diferentes. E agora, finalmente, aí parece que está chegando num consenso de como vai ser a legislação, e a gente sabe que nós vamos ter um aumento expressivo de carga tributária e nós vamos ter um aumento expressivo, inclusive, de trabalho do contador, ou né, a forma de apuração vai acabar ficando mais cara. Então, além de encarecer a ponta do imposto, vai encarecer também a atividade de apuração do imposto. Isso, por outro lado, gera bastante oportunidade para as empresas de consultoria, mas gera também bastante preocupação, porque nós temos muitas atividades, muitos clientes que a gente sabe que vão sofrer bastante. E a gente está antenando, né? Está agora saindo aí a regulamentação, a virada do ano, já antecipando para os clientes, né, o que vem. Estamos fazendo também um trabalho bastante forte junto às associações, ao CRC, associações comerciais e tal, para que haja esse esclarecimento, né, para o setor empresarial, da onde ele está pisando, o que vai acontecer, né, no futuro próximo. Então, é bastante complicado você chegar e dizer assim, o ano que vem vai ser assim, porque a gente não sabe exatamente os reflexos, né? Nós vamos começar já no ano que vem com uma parte da reforma em atividade, mas a gente sabe que ali na frente a tendência é apurar um pouco mais. Mas a gente está, claro, acompanhando o par e passo, e mais do que isso, a gente está municiando, inclusive, através de associações e através dos contatos que a gente tem, os próprios políticos para que se trabalhe de maneira mais adequada e que se confronte, especialmente, a pretensão arrecadatória do governo, né? Então, a gente tem feito o trabalho junto ao empresariado, mas também junto às entidades e junto aos políticos para minimizar um pouco o impacto da reforma. E com BI, automações, inteligência artificial e a Control Hub, né, que são novos produtos da Control Sul, qual é o futuro da empresa para os próximos anos? Olha, a inteligência artificial veio para ficar, né? A gente sabe que muitas coisas, gerou muita preocupação, vamos substituir o ser humano nisso. Na verdade não vai, né? Porque atrás da inteligência artificial tem a inteligência humana, que é o que comanda. Então, assim, você sabendo trabalhar com a inteligência, você consegue diminuir aquelas atividades que são mais metódicas, aquelas atividades que são mais braçais. E aí você acaba ganhando tempo, né, com isso e gerando um pouco mais de qualidade no trabalho, e eu diria principalmente gerando mais qualidade de vida. Né? Antes você pegava assim, eu vou revisar um contrato de 50 páginas, hoje a gente consegue fazer em 30 segundos, onde levaria mais de um dia para fazer isso, né? Então, a gente sabendo utilizar a inteligência artificial, sabendo utilizar os recursos que nós temos, a gente vai ganhar mais produtividade, mas eu acho que principalmente nós vamos ganhar mais qualidade de vida. Nós temos que sobrar um pouco mais de tempo para que o ser humano, né, envolvido na atividade tenha um pouco mais de tempo para o seu lazer, para a sua família, para aquilo que ele gosta de fazer fora da atividade empresarial. E como é que estão os investimentos da Control Sul, pela Control Hub, em novos produtos voltados à tecnologia? Nós estamos sempre acompanhando, né? A gente tem participado bastante aí inclusive de atividades de hubs de inovação, com startups e tal, e ouvindo sempre propostas de inovação, né? Então a gente está, sempre que aparece alguma coisa, especialmente na área de tecnologia, que possa facilitar o trabalho manual, que possa gerar um pouco mais de lucratividade em função de redução de custo de trabalho, e também, claro, com a segurança de que o trabalho é feito, ainda que através da inteligência artificial, através de máquina, mas a gente sabe, consegue verificar
se o trabalho, se a atividade, se o resultado é seguro ou não, isso permite que se consiga enxergar aí oportunidades, né, que têm aparecido todo dia. E nós não estamos desatentos a isso, né? Não é exatamente a nossa atividade, a área de TI, mas não tem como dissociar hoje, né, tanto atividade jurídica, atividade contábil, atividade de consultoria, de boa parte da geração do trabalho através da inteligência artificial e através do uso da informática. Então, tem surgido muitas oportunidades e a gente, sempre que possível, tem aproveitado, tem trazido parceiros para dentro, né? E tem fomentado também, permitido que esses parceiros também utilizem o guarda-chuva da ControlSul, a expertise que a gente já tem, né? Para que consiga colocar no mercado alguns produtos aí que sozinho, de repente, esse inventor, né? Esse criador não conseguiria. Então, a gente tem participado também como investidor em algumas atividades dessas. Serino, para encerrar, o que você mais se orgulha ao olhar para os 25 anos de história da ControlSul? Do coração. Rapaz, agora. Isso aí me até fico emocionado quando eu vejo a ControlSul do tamanho que ela está. Eu nunca imaginei ela como ela está hoje. Até na última festa nossa, que a gente faz todo dia 19 de setembro, que é o aniversário da ControlSul, né? E o Márcio estava comentando, né? Hoje nós temos um grupo grande de colaboradores e sócios, né? Que junto às famílias ali dá mais de 280 pessoas, né? Que depende da atividade da ControlSul, né? Sim. Lá atrás nós sonhávamos lá com um escritório de 8, 10 pessoas, né? Mas a partir do primeiro planejamento estratégico, eu me lembro que até feito era tudo artesanal, era tudo nós que fazia, né, Márcio? E daí eu tinha uma pergunta lá, o que você gostaria de ver a ControlSul daqui 10 anos, né? Era um prédio preto de 3 andares, aquelas... Eu tava. Tava, né? E hoje nós temos estruturas aí muito maiores, né? Só aqui em Cascavel é uma estrutura para 250 pessoas, né? Lá em Curitiba agora dobramos a capacidade do escritório lá. 60. 60 pessoas. Então, né, nós temos agora a intenção do Mato Grosso também, né? Campo Grande ou Dourados lá para cima, né? Que a gente está com atividade muito grande no agronegócio. Mas assim, para mim é como se fosse um filho, né? Você vê a ControlSul do estágio que a gente iniciou, né? Eu me lembro lá atrás, nós compramos umas mesas ainda, tudo a prazo. E construímos esse grande escritório que é hoje, né? Mas nós não construímos sozinhos, né? Sim. Tivemos a ajuda, a colaboração, né, do nossos sócios, né, que estão com nós desde do início, né, e que estão levando ela a outro patamar, né. Então, é uma satisfação, né, a gente olhar um negócio que a gente imaginou há 25 anos atrás, né, e tá na estrutura que nós estamos hoje, né, e tomara a Deus, né, que ela continue assim, né, com a geração de vocês e depois com a geração, né, que ela seja perene aí por vários anos, né, que dê o centenário da ControlSul. Márcio, se vocês pudessem voltar ao início, o que vocês diriam para vocês mesmos, como fundadores, 25 anos lá atrás, com o conhecimento que vocês têm hoje? O que vocês falariam para vocês dois de 25 anos atrás? Cara, com o conhecimento que a gente tem hoje, lógico que as coisas seriam diferentes e a gente estaria num patamar muito maior, né? Porque a gente foi errando, foi aprendendo, né? Não adianta, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, assim, a gente acertou mais do que errou,
Mas se a gente tivesse o conhecimento de hoje, e especialmente de como o mercado evoluiria, é lógico que as atividades teriam sido diferentes, né? Mas algumas coisas a gente acertou no início e eu voltaria a dizer a mesma coisa, assim, mantenha o espírito de divisão dos resultados, né? Eu acho que foi isso o grande salto que a gente teve para o crescimento. A gente apostou nas pessoas, a gente permitiu que as pessoas ganhassem junto, né? Permitiu que o ambiente de trabalho fosse agradável e com isso a gente acabou fazendo a retenção de talentos que hoje estão conduzindo a empresa, né, que a gente já está fora da operação há algum tempo. E se a gente não tivesse feito isso, nós teríamos hoje certamente um monte de concorrentes, né, de várias empresas derivadas da ControlSul, tá, e que estariam aí concorrendo, assim, nenhuma grande, certamente. Então, eu acho que o mais acertado, que eu garanto que eu repetiria, é essa questão assim, de apostar realmente nas pessoas e permitir que as pessoas saíssem bem também. Assim, aquela coisa assim, de não querer ganhar sozinho. Acho que esse foi o ponto principal. Serino, para quem acompanha a ControlSul há anos, qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que a mensagem que nós gostaríamos de deixar é manter a filosofia que eu e o Márcio implantamos na ControlSul, né? A valorização do nosso pessoal dentro da ControlSul, né? Que nós temos pessoas de alto gabarito ali dentro. Então, não precisamos pegar lá fora. É só treinarmos, dar oportunidade para essas pessoas crescerem dentro da empresa. E a filosofia de união, de foco. Porque o conhecimento foi uma coisa que a gente sempre divulgava lá. O conhecimento ele tem que ser repartido, né? A pessoa que acha que não quer repartir com o seu parceiro de trabalho o conhecimento dela, ela não tem um crescimento dentro da empresa. E essa filosofia a gente conseguiu implantar na ControlSul, né? Que a pessoa que quer subir dentro da ControlSul, alcançar um cargo de diretor ou sócio, que é o mais elevado ali dentro, ela vai ter que treinar alguém com o conhecimento dela, senão ela não sobe. Isso é um dos requisitos que a gente implantou dentro da... Lá não tem puxa-saquismo, né? Ou reter informação para você dizer que você que é o dono desse conhecimento. Então, essas filosofias aí, a gente quer que permaneça dentro da empresa. A valorização do nosso funcionário, né? Do nosso diretor, do nosso comandante ali do setor de tributário ou né, jurídico, né, para que se forme uma união, trabalhe tudo junto, né, que dando as mãos ninguém segura, né. Agora, quando há desunião, há desagregação dentro de uma empresa, é fatal, né, ela morre, né, ela não dura muito tempo. E isso a gente está conseguindo manter por 25 anos. Então, espero que essa nova geração de diretores e sócios aí mantenha isso aí, né? Traz os funcionários junto, né? Seja uma pessoa humana, né? Nesse sentido, como nós fomos, né? Que nós também fomos empregados há muito tempo e sabemos como que é ter patrões que só quer sugar a gente e a gente não tinha perspectiva de subir, né? Sim. Por isso a gente montou uma empresa, senão eu estaria talvez, né, em outro ramo, né? Mas a gente montou com essa filosofia aí, né? Isso eu quero que permaneça, né? Agradeço imensamente a participação de vocês.
compartilhar a valiosa história do nosso escritório, né? E é sempre bom, boa parte delas eu já conhecia, mas é sempre bom ouvir de vocês novamente, para que a gente sempre mantenha o foco e a promessa de continuar esse legado. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Serino. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado. Valeu, obrigado. Não contamos todas as histórias engraçadas, né? Tem bastante ainda. Tem umas que é melhor não contar, mas deixa para churrasco. Não, 25 anos tem bastante coisa, Tem né? história, É uma meu história aí, daria... A gente quando reúne nas nossas festas aí, Deus do livre. Verdade. Valeu, gente, obrigado. Valeu, um abraço.